fizéssemos, se ao invés de sonhar, agíssemos, se ao invés de sentar, ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes. Vamos orar juntos? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. Muitas vezes os montes eram lugares onde os inimigos, os bandidos, os malfeitores se escondiam para atacarem os viajantes que passavam. E naqueles lugares desertos, eles olhavam para os montes, pensavam nos perigos e diziam: de onde me vem o socorro? Outra interpretação para este versículo é que o templo de Jerusalém ficava sobre o monte. O templo, para o judeu, era o local da morada de Deus. Então, ao chegar à cidade santa, eles olhavam para os montes, olhavam para o templo e pensavam em Deus que traria o socorro.
Mas o importante mesmo é a gente saber, não importam os perigos, as dificuldades, as lutas, o socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. E hoje nós só recebemos 3 motivos de oração da mesma pessoa, o Hércules Alcântara. Eu não sei se o nosso povo não tem mais o que pedir ou perdeu a fé, mas o Hércules coloca os seus pedidos. Ele pede pela cirurgia da sua tia Maria, que tem 89 anos, e além da idade, ela corre o risco porque tem pressão alta. O Hércules também pede pela recuperação do irmão Rubens, do conjunto Cantores do ABC, que fez uma cirurgia. Que Deus abençoe a sua recuperação. E agradece por mais um ano de vida da irmã Cleide Alcântara e pelas primas Luana Alcântara e Sandra Vieira e pelo neto William, que fez 16 anos. Feche os seus olhos, abra o seu coração e dirija-se a Deus em oração, com fé, confiando,
Você que conhece pessoas com problemas espirituais, problemas materiais, pessoas que estão passando por problemas emocionais, pessoas que estão vivendo momentos de luto, pessoas que estão passando por momentos de enfermidade, de desemprego. Coloque o nosso país nas mãos do Senhor, coloque a busca pela vacina nas mãos do Pai, para que esta fase tão difícil possa logo ser ultrapassada. Oremos, irmãos. Pai querido, o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Tu tens sempre sido o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Louvado seja o teu santo nome, porque sendo pequenos como somos, o Senhor atenta para nós, apesar da nossa pequenez. O Senhor que governa o universo, o Senhor que fez tudo pelo poder da tua palavra, ainda assim se preocupa com as nossas preocupações. Recebe cada pessoa que está orando neste momento. Cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, cada um tem os seus sonhos, as suas expectativas. Estende a tua mão cheia de graça sobre cada vida. Ó Pai querido, eu te peço também que tu estejas abençoando a tia do Hércules, a Dona Maria. Tem misericórdia dela na sua idade tão avançada. Abençoa aquela vida, ó Pai, e que ela possa em breve, ó Deus, estar com a sua vida em normalidade. Peço também pelo irmão Rubens, que fez aquela cirurgia. Cuida dele, Senhor, na sua recuperação. Que essa cirurgia seja um sucesso absoluto na vida do teu servo. E quero te agradecer pela Cleide, pela Luana, pela Sandra, pelo William. Ó Deus, abençoa essas vidas, que elas possam andar nos teus caminhos, que elas possam te conhecer, que elas possam viver vidas que te agradem, ó Deus. Ó Pai, nós te louvamos, porque sabemos que apesar da nossa incredulidade, que apesar da nossa pequenez, o Senhor está atento e que a tua vontade se cumpra em cada vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui nesta quarta-feira, falando da palavra de Deus, ouvindo louvores, cânticos que falam do poder do nosso Deus, também poder participar do momento de intercessão, onde a gente tem um pouco de ideia do que daquilo que os nossos irmãos estão necessitando, também estão agradecendo. É tão bom poder nos juntar a uma só voz e clamar ao Deus Todo-Poderoso, não é verdade? É muito bom estar aqui presente neste culto online. Domingo que vem estaremos aí no nosso primeiro culto presencial durante esta pandemia. Creio que Deus já está operando, cuidando de tudo. Nós temos a certeza de que a IBVA tem toda a estrutura para receber as pessoas ali.
para um culto agradável e que seja para a honra e para a glória do nome do Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Eu quero falar com vocês esta noite sobre alguns versículos do capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 19 ao 27. Ele tem como subtítulo Ouvir e Fazer. É um texto bastante conhecido. O pastor Silvio já usou alguns versículos durante as mensagens sobre o amor, sobre o controlar da língua e outros temas. Mas eu quero fazer essa abordagem porque eu me recordei que em 2013, fazendo o curso de teologia na IBVA, eu usei estes versículos para fazer o meu sermão, né, como trabalho do curso de teologia. Então eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Esse texto reflete bastante, né, o que é o Evangelho em si, que é levar esperança às pessoas. E esse subtítulo, Ouvir e Fazer, ele tem aí um sentido de mandamento mesmo, né? Que a gente não fique somente no ouvir as pregações, ouvir as mensagens, a gente sabe como fazer e não fazemos. O pecado da omissão é tão grande, tão grave, quanto o pecado da ação, de você fazer uma ação contrária às leis de Deus. Então, a omissão também é um pecado. Então, a gente, sabendo o que tem de ser feito e não o fazer, também estamos cometendo o pecado. A gente, com tanto acesso hoje em dia, né, às redes sociais, à internet, o pastor também tem sempre frisado isso, né, que a gente tem se metido em tantas brigas por conta de vários temas nas redes sociais. Mas, por outro lado, a gente também tem a oportunidade de ouvir muitas pessoas boas, né, pessoas intelectuais, teólogos, tem bastante canal e pessoas que se disponibilizam a ensinar de fato. Mas também tem aquelas que, sem qualquer estudo nenhum, sem qualquer base científica, teológica e outras mais, se colocam à disposição destes meios para confundir ainda mais as mentes das pessoas, né? E nós, como cristãos, devemos estar sempre alertas a esse tipo de informação que nos chega, né? Eu acredito que a gente tem que ler tudo que chega pra gente e reter aquilo que é bom. Assim como diz a palavra de Deus, né? A gente tem que passar pela peneira da palavra de Deus e se ficar ali na palavra, se ficar na parte de cima dessa peneira, então você deve absorver aquilo como sendo verdade, sendo como coisa útil para a nossa vida, né? Porque tem muita inutilidade
E eu acredito que a gente tem se perdido muito. Eu falo por mim também, né? Porque quero defender aquilo no que eu acredito e acabo esquecendo que do outro lado também tem uma pessoa de carne e osso como eu. E que também tem família, que também ama, que também é amada. E a gente às vezes acaba se esquecendo, né? E saindo desse âmbito internetico, não sei se acabei de inventar uma palavra, mas esse meio virtual que a gente vive bastante agora, até por conta da pandemia, sem poder sair muito de casa, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido, né? Principalmente nessas últimas semanas, que nós temos ouvido muito sobre o amor. O amor é aquilo que nos move, né? O que nos liga uns aos outros. O amor foi o que fez com que Deus deixasse que seu filho morresse por nós, entregasse o seu filho por nós, a fim de que isso gerasse salvação para aquele que aceite o seu filho como o Senhor e Salvador. E pensando e lendo aqui essa passagem de Tiago, no versículo 22 ele frisa, né, que para a gente não se enganar, para a gente não ser, que a gente não seja apenas ouvintes dessas mensagens, né, mas que a gente possa colocar em prática. E colocar em prática implica muitas coisas, né? Implica você abrir mão do seu eu, né, das suas vontades, dos seus ideais e você abraçar causas maiores que abranjam outras pessoas. Isso é o Evangelho, né? No final do capítulo ele fala que o cerne dessa mensagem é a religião que Deus aprova, é você acolher os órfãos, ajudar as viúvas nas suas aflições e não se manchar com coisas más deste mundo. E o que mais nós temos ouvido, infelizmente, nos últimos tempos são coisas más. E a igreja tem se corrompido, né, com essas coisas, tem se contaminado por meio da música, por meio da literatura, por meio do cinema, por meio de, enfim, tudo aquilo que é audiovisual que entra na nossa mente tem contaminado a igreja. Mas a gente tem também tido a oportunidade de ouvir muitas pregações, principalmente na IBVA, de coisas que são centradas na palavra de Deus. E você tem colocado em prática aquilo que você tem ouvido? Eu tenho colocado em prática isso que eu tenho ouvido? Uma coisa bastante interessante que eu frisei quando eu elaborei esse sermão lá em 2013 como trabalho, né, para o curso de teologia, foi o fato de que um problema pessoal, um problema pode causar um problema para todo mundo. E às vezes a gente vê o problema do outro e acha que esse problema não é meu. Acha que esse problema não vai interferir na minha vida, no meu trabalho. E pelo contrário, se são pessoas que fazem parte do seu convívio, se elas passam por alegrias, vai trazer alegria para você também. Mas se elas passarem por dificuldades, por problemas, deverão também trazer tristeza ao seu coração. E essa situação que nós vivemos com relação ao coronavírus, essas brigas políticas em relação à vacina, se é certo, se não é, se há comprovação, se não tem, é a OMS que diz uma coisa num dia, no outro dia diz outra. O vírus, a gente tem que ter em mente uma coisa. O coronavírus é um vírus totalmente novo. Essa Covid-19 é um vírus totalmente diferente daquilo que a gente já viveu. Então, assim, não tem estudos ainda com base científica forte e enraizada para dizer se é assim ou se não é. E aí a gente fica vivendo aí uma batalha
E nós, a população em geral, na verdade é a corda do cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra, que é aquela corda esticada, onde fica uma turma de um lado, outra do outro, puxando na direção contrária um do outro, e quem conseguir arrastar o adversário para o seu lado é o vencedor. E a gente está nessa luta, infelizmente, nós somos a corda. Mas nós, como igreja de Cristo, como família de Deus, nós temos que resistir a esses puxões, porque a gente é puxado tanto de um lado quanto para o outro. E eu não quero aqui ficar falando de política, direita, esquerda, centro, não quero ir por este lado, mas eu quero falar do lado do bem e do mal, que é o lado que a Bíblia fala o tempo todo. Não tem outro lado. A Bíblia fala que, lá quando o pastor pregou sobre as cartas do Apocalipse, dizia que uma das igrejas lá era morna, ele estava a ponto de vomitar. Por quê? O morno não é nem quente nem frio. Então, assim, não tem meio termo, não tem em cima do muro. A Bíblia também fala que nós não podemos servir a dois senhores. Você não pode estar com um barco, com um pé em um barco e um pé no outro. Uma hora eles vão para caminhos diferentes. E aí você vai ter que fazer a sua escolha. Ou você vai cair dentro da água. Então, assim, a gente tem que ter a cabeça firme na palavra de Deus, focada naquilo que nos leva para os céus, na vida eterna, que seja sempre esse o nosso foco. E voltando lá ao que eu estava falando sobre o problema de atingir você e outras pessoas, eu lembrei até de uma ilustração que eu usei lá na minha pregação, do sermão, né? É uma ilustração que diz assim, que o título dela é A Ratoeira. E começa assim: um rato de fazenda olhou pelo buraco de uma parede e viu que o fazendeiro e sua esposa tiraram um pacote. E dentro do pacote, ele viu o pacote e ele ficou morrendo de medo, o rato. Era uma ratoeira. Aí ele foi para o pátio da fazenda divertindo todo mundo. Temos uma ratoeira na casa, temos uma ratoeira na casa. E a galinha que estava lá, cacarejando, ciscando, levantou a cabeça e falou: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não volte a me incomodar por isso, por favor. E o porco disse a ele: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar pelo senhor. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas preces. E a vaca questionou: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Ah, não me amole. Naquela noite, os fazendeiros estavam dormindo e ouviu-se um barulho do disparo da ratoeira. A mulher do fazendeiro correu para ver o que era, saiu no escuro. Ela não percebeu que a ratoeira tinha pego uma cobra, prendeu parte da cobra na ratoeira. E ela, sem querer, sem enxergar, encostou na cobra e a cobra picou a mulher. Aí ela foi no hospital para medicar, né, a picada, só que ela voltou e a febre continuou devido ao veneno, e o fazendeiro mandou matar a galinha para fazer uma canja para ver se reanimava a sua esposa. Aí, como a doença continuava, persistia, ele pegou, o pessoal, a vizinhança começou a ir visitar a dona da fazenda, e aí o fazendeiro, para acomodar e também alimentar aquele povo todo, mandou matar o porco. Fez lá um churrascão, uma feijoada, e o porco foi para a panela. Aí a mulher acabou morrendo, e o fazendeiro, não podendo mais arcar com os gastos, as despesas do funeral e tudo mais, vendeu a vaca para um frigorífico para poder arrecadar fundos para custear essas despesas. Moral da história: nunca diga que um problema não é seu ou que não o afeta.
pois quando há uma ratoeira na casa, todos correm perigo. É uma ilustração simples, mas com um baita fundo de verdade. A gente ouve muitas pessoas reclamando dos seus problemas. A gente, em todos os cultos, temos um momento de intercessão. Nós ouvimos os pedidos, muitos deles pedindo por saúde, por cura, por sustento, por emprego. E às vezes a gente parece que ouve e não afeta, não atinge o nosso coração. E essa palavra, juntamente com essa ilustração, eu queria deixar com vocês que nós devemos fazer a diferença dentro da igreja, que nós podemos fazer a diferença. Se comova com os pedidos que são feitos, se comova com aquilo que você ouve e se mova, faça alguma coisa para que alguma necessidade seja suprida, o mínimo que for. Nem que seja somente se colocar de joelhos e clamar ao Senhor por esta pessoa, mas faça alguma coisa. Não seja simplesmente um ouvinte, como diz Tiago. Não sejamos somente telespectadores, principalmente nessa época agora de pandemia, que estamos cultuando online, virtualmente. A minha oração é que isso passe logo, né? Nós teremos aí o culto no dia 1º, culto presencial, com um número reduzido de pessoas, com distanciamento social, pessoas de máscara, um culto breve, mas que seja um culto abençoador e que possa mover a sua igreja, que possa deslocar a sua igreja, porque a igreja somos nós, a gente ouve isso o tempo todo. A igreja, o templo, o espaço físico é simplesmente um prédio. Se não tiver a igreja, o corpo de Cristo lá dentro, é simplesmente um prédio, não serve para nada. Então que você seja a igreja, aonde quer que você estiver. Não deixe que esse período de pandemia, de quarentena, esmoreça e amoleça o seu coração para as coisas de Deus. Deus está fazendo milagres. A gente vê os números ultimamente diminuindo, graças a Deus, em relação às mortes de contaminação, mas tem muita gente sendo infectada e morrendo. E o que a gente tem feito? O que a sua igreja tem feito? A gente reclama, a gente ora e fala em relação à perseguição religiosa, mas nós nessa quarentena a gente não está sofrendo perseguição nenhuma. A gente só está sendo impedido de estar em algum lugar. Na última semana houve um protesto lá no Chile, que foram queimadas igrejas católicas. Em outros países as cruzes estão sendo arrancadas dos templos. Mas a palavra de Deus fala que nós passaremos por aflições, que nós seremos perseguidos, que nós seremos martirizados. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Mas que Ele estaria ao nosso lado, que Ele mandaria o Consolador. Então não se deixe abater, meu irmão. Mas que você e eu também nós possamos ouvir essas palavras e praticar, e fazer alguma coisa. E eu estava pensando numa analogia entre ouvir e escutar quando você vai conversar com uma pessoa. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando, mas não escuta o que ela diz. A gente quer que ela termine logo o assunto para que a gente possa voltar aos nossos afazeres. Mas que a gente tenha a concentração e de
deixar nosso ombro e o nosso ouvido para que essas pessoas possam encontrar em nós abrigo e que você seja bênção na vida da sua família, na vida dos seus amigos, no mundo virtual, né? A gente tem uma série de preocupações, principalmente com os mais jovens, né? Que tem são tantas influências negativas, mas que você possa ser luz onde quer que você esteja. E a minha oração é que nós possamos a cada dia escutar a voz do Senhor e seguirmos em frente e fazer aquilo que Deus manda, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós sabemos muito bem o que é, só falta nós praticarmos. E no comecinho lá do capítulo de Tiago, ele fala que nós devemos ser tardios em nos irarmos. Também não quero me alongar muito nesse tema, porque o pastor Silvio já falou isso recentemente, mas ultimamente tem sido muito fácil a gente se irar com coisas simples, né? Essa situação, mais uma vez, da quarentena tem tirado a gente do sério, tem tirado a gente do nosso conforto, da nossa zona de conforto, daquilo que nós estávamos preparados, vivendo durante todo esse tempo. Quem já trabalhou e conseguiu alguma coisa está aí e agora não está podendo desfrutar, nem sequer dar um passeio com a família. Mas que você possa fazer a sua parte, que você possa amar o seu próximo como você ama a você mesmo, se cuidando, tomando todas as medidas de precaução, de prevenção, né? A gente ouve tantas notícias, tanta coisa, mas que a gente fica perdido. Mas que a Bíblia seja o nosso norte. A Bíblia não vai dar orientação em relação ao coronavírus, ela não vai nos orientar em quem deveremos votar, qual vacina tomar, se vamos tomar. Mas Deus tem um propósito, que é o bem do seu povo, que é ver o seu povo feliz, seguro, saudável, embora não teremos isso o tempo todo, só teremos isso na glória, mas é que a minha oração seja essa, que possamos seguir em frente, que você lute por aquilo que Deus quer que você lute e que você obtenha as bênçãos do Senhor Jesus e que você obedeça à sua voz e que você possa ouvir e fazer aquilo que a Bíblia nos ordena. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, que Deus nos abençoe, que você tenha um bom resto de semana e nos veremos nos próximos cultos, se Deus assim permitir. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar, harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça,
linda canção. Oh, oh, oh. Não quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco. Só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão pra lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.